A gente consegue definir estratégias de prova usando a frequência cardíaca e ela é um dos melhores balizadores caso o percurso, a condição, ela seja favorável para isso. Eu sempre vou usá-la, só que às vezes ou em tempo real, ou às vezes blocado, ou às vezes no final, para entender o que foi feito, para poder corrigir ou mesmo aprender e reforçar o que foi feito bem feito para sequência. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do PolarCast, a segunda temporada. Então já agradecer a todo mundo que viu a primeira temporada. Quem não viu, tá aí a oportunidade de ver. Episódios ficaram muito legais. E na segunda temporada temos convidados de peso aqui, só gente famosa. Dobramos o orçamento aqui para trazer só a nata da nata. E hoje eu recebo aqui meu grande amigo Rodrigo Lobo, treinador, atleta, influencer, pai, fenômeno. Beleza, Lobinho? Isso aí, Gabriel. Que legal agora do outro lado aqui, né? Como sendo entrevistado. Então, eu estou muito feliz de fazer parte dessa temporada, né? Porque eu sou fã da marca de longa data. Lembro muito bem, se não me engano, foi em 2019, quando entrei aqui pela primeira vez. Então, é uma parceria já de 6 anos, quase 7 anos. Nunca vou esquecer, foi inesquecível quando a gente, né, firmou a parceria e está aqui até agora. Suspeito para falar do Polar, né? Então vamos embora. Bom, vamos mostrar aqui coisa que nem o Polar Flow mostra, então já dá o meu start aqui na nossa conversa. Isso aí eu tô criativo, Lobinho. Lobinho, vamos falar de uma coisa mais recente antes da gente entrar no termo técnico. Você acabou de voltar de Nova York. Pois é. Como é que foi a qual o número da maratona que foi? Quantas maratonas você já tinha feito antes dessa de Nova York? Eu preciso consultar meu Strava aqui, mas eu acho que já deve ter umas 20 e poucas maratonas. É que eu perco a conta, eu não me apego muito a esses números de quantas provas eu faço, os RPs, por isso que agora o Strava me salvou. Pena que o Strava entrou na minha vida há pouco tempo, porque eu não tenho meu registro, né? Eu tenho registro de medalhas, então eu consultei esses dias, no início do ano, mas já perdi a conta, acho que foram 20 e poucas. Nova York foi a terceira participação e muito especial. Essa vez foi realmente muito especial porque eu levei a família, né? Pela primeira vez para uma major, a família toda. E não só isso, foi uma função tripla entre atleta, família e como treinador também. Tinha alguns bons atletas ali para acompanhar. Então foi realmente especial essa ida para Nova York. E teve mais um RP de maratona, então... Você não guarda RP, mas você sabia que era RP, né? Fechou para quanto a prova? Foi 2:34 e 36. Tive que tirar nos últimos 4K, ligar o Z4 e Z5, que depois a gente vai falar sobre isso também. Foi bom que, por isso que a gente tem que ter precisão dos dispositivos, porque tava tudo certo, tava seguro, a frequência bateu ali 174, 178 no final, mas no final de uma maratona, se você tiver com lastro, é possível, não pode fazer isso no meio dela. Então, foi muito bacana, porque eu tive realmente que salvar a prova no final, porque é uma prova muito difícil, com sobe e desce, até ajuste de ritmo e intensidade é difícil. Aí, quando eu vi que dava, vambora. Foi muito, muito legal, foi muito especial. Pô, pegar no 38 e acelerar no 38 Foi muito legal. Tem que estar com a cabeça boa ali. Foi muito parecido com Boston. Boston também estava indo para RP e olhei, vai dar. Tive que botar um teste de 3K na reta final ali. Lobinho, você já falou de frequência, então vamos pegar desse ponto. Por que você acha que... acha não, né? Que você é treinador e atleta, é uma métrica tão poderosa, assim, tão importante usar? É muito importante a gente entender que a frequência cardíaca é uma métrica muito, muito, muito importante. É um dado extremamente valioso que é negligenciado pelos atletas. Os atletas ficam muito focados no pace, poucos na percepção de esforço, mas quando a gente consegue colocar no painel a frequência cardíaca como um apoio, ela é extremamente importante por ela ser, que a gente considera como uma carga interna. Existe a carga externa, que é o que você aplica de força, de intensidade, então pace, potência no ciclismo, a própria velocidade no ciclismo, enfim. Agora, a carga interna é uma métrica que é um valor que reflete a intensidade real que o nosso corpo está recebendo. Então, um exemplo, numa descida, correndo a 3,30 por quilômetro é diferente de correr a 3,30 numa subida. Só que 3,30 é 3,30.
O que vai mudar é a intensidade que o corpo recebe, que é refletido pela frequência cardíaca. A frequência cardíaca é o sintetizador de tudo que está acontecendo com o seu organismo, né? E é a maneira mais simples da gente, em tempo real, mensurar e observar e poder também tomar decisões, diferentemente de um lactato, por exemplo. Lactato também é um indicador importante que a gente poderia usar, mas não dá para ficar furando o dedo no meio da prova e medindo o lactato, ou até mesmo analisando gases. Eu não vou correr com uma máscara, daqui a pouco vou inventar para correr com uma máscara para analisar gases em tempo real e entender em que faixa de intensidade o seu corpo qual a intensidade recebida por aquele estímulo. Então, realmente, a frequência cardíaca ela é muito, muito, muito importante, porque a gente consegue tomar decisões rápidas, apesar dela ter um pequeno atraso entre subida e descida, que a gente vai falar também, tipos de treino, tipos de estímulos que a gente pode olhar mais para ela e menos para ela, mas quando você consegue botar no painel a frequência cardíaca e começar a trabalhar com ela a seu favor, certamente você vai ter não só sucesso em curto prazo, mas em longo prazo também, né? Treinar com mais inteligência, executar uma prova com inteligência. Eu faço uma comparação, né? Que a gente hoje tem imagina, o nosso relógio ele tem indicadores incríveis, tanto em tempo real quanto depois para fazer a avaliação, análise do que foi feito. Mas hoje, imagina, os carros são tão tecnológicos que a gente tem aquele painel gigantesco, né? Até os carros elétricos, você tem que saber dirigir, saber pisar, né? De uma forma apropriada para gastar menos energia, poupar energia, usar energia elétrica, até os híbridos que vão alternando energia tanto elétrica quanto, né, de combustível. E é mais ou menos isso, a analogia que eu faço é isso, a gente, o tempo todo para o relógio, colocar realmente deixar os indicadores que fazem sentido para aquele momento e poder olhar para eles e tomar decisões rápidas, né? Antigamente a gente não tinha muitos parâmetros, não tinha tanta tecnologia, é como se fosse um carro antigo mesmo antes. A gente só tinha o velocímetro, se está aquecendo ou não está aquecendo. Aí vai desenvolvendo e já tem rotação. São poucas pessoas que dirigem usando a rotação do motor. Mas se você souber dirigir usando, sabendo dosar, sabendo interpretar a rotação do motor e tirar o pé e apertar o pé, você economiza mais combustível, ganha mais autonomia, né? Então, é mais ou menos isso. Se você tiver a frequência cardíaca nesse painel, você vai ter mais, não só autonomia, mas autoconhecimento para poder treinar melhor e desempenhar boas provas. Quando a gente faz teste de corrida, principalmente, acho que usa-se muito na teste 3K, 5K, foca-se muito em pace nisso, mas ali também você tem essa métrica da frequência para tirar a zona de treino, né? A frequência cardíaca, ela acaba sendo válida como um parâmetro para treino ou para prova, realmente quando você tem um conhecimento relativo dela. A frequência cardíaca absoluta, ela é importante, mas ela é muito generalista, né? Então, o 180 para você não é o mesmo 180 para mim, né? O 150 para você não é o mesmo 150 para mim. Então, para a gente poder usar a frequência cardíaca, a gente sim precisa entender o comportamento dela nas diferentes faixas de intensidade. Isso a gente faz utilizando testes, como o teste de 3K, de 12 minutos, que são os testes de campo, ou até usando as provas como referência, provas de 5K, 10 km, por exemplo, para a gente poder entender e depois equacionar, fazer uma proporcionalidade da frequência cardíaca para as outras faixas de intensidade. Então, um exemplo, um teste de 3K, né? Um teste de 3 km, aquela frequência máxima atingida e sustentada na reta final do seu teste, ela vai indicar uma faixa que está acima do segundo limiar de lactato, que são faixas de intensidade que são importantes para a gente entender o quanto tempo a gente consegue suportar naquela intensidade. Então, um teste de 3 km, por exemplo, ou de 12 minutos, a gente geralmente usa o teste de 12 minutos para quando vai trabalhar com diferentes níveis de atletas. Porque durante 12 minutos, na intensidade máxima, a gente sabe que o atleta ele consegue, ele trabalha no meio, né, vazando do segundo limiar, extravasando o segundo limiar. Então, quando você passar desse segundo limiar,
que é o meio de Z4, por exemplo, já beliscando o Z5, que a gente fala zonas de intensidade, Z1 a Z5, que é o ritmo muito forte, a gente consegue suportar 12 minutos. E geralmente o teste de 3 km é isso. Um atleta mais rápido corre para em torno de 9, 10 minutos, um atleta mais lento em torno de 14, 15 minutos, que acaba sendo essa faixa que a gente consegue suportar de intensidade. Então, a partir daí, a gente percentualmente vai definindo qual que é o Z4, o Z3, o Z2 e o Z1. Ou seja, o ritmo forte, moderado, leve e muito leve. Então, essa é uma estratégia por meio de teste de campo para determinar as diferentes faixas de intensidade. E, exemplo, teste de uma prova de 10K, por exemplo, ela também pode ser, porque às vezes o atleta ele não gosta de fazer teste, acaba boicotando ou indo mal num teste. Agora, numa prova, quem vai pegar leve numa prova? É difícil pegar leve numa prova. Então, a prova, um treinador que consegue usar a prova como uma referência, né, acaba tendo mais sucesso, de repente, até do que em relação ao teste. Já o 10 km, um atleta mais rápido, ele trabalha, né, bem perto desse limiar, um pouquinho só para cima. Um atleta mais lento, ele trabalha um pouco mais para baixo. Então, assim que a gente define, por meio dos testes ou de provas, as diferentes faixas de intensidade, claro, usando o dispositivo apropriado, medindo a frequência cardíaca, entendendo o comportamento dessa frequência nesses diferentes estímulos. Mas também existem os testes de laboratório. Então, a gente pode determinar essas faixas de intensidade no laboratório. Então, a gente tem o teste de ergospirometria, por exemplo, que é um teste padrão, um teste padrão ouro, que a gente, medindo a frequência cardíaca durante o teste, analisando os gases, a gente entende, né, consegue fragmentar de forma mais precisa a entrada em diferentes intensidades. E a frequência cardíaca a gente rebate. Opa, a gente fez uma análise de gases, né, entre oxigênio e CO2 e gás carbônico, e a gente vai entendendo quanto tempo o corpo consegue suportar naquela intensidade. E olhando para a frequência cardíaca em cada faixa dela. Consequentemente, a gente consegue determinar as diferentes zonas de intensidade. Então, é através dessa maneira que a gente consegue ter a frequência cardíaca como parâmetro para poder usar no dia a dia. E a intensidade, está falando intensidade de pacemaker e intensidade cardíaca. Pode tirar os dois ritmos ali, mais ou menos. Isso. Então, por isso que um teste, a gente geralmente... Duas referências, perdão, né? Um ritmo e outro... Isso. Um teste, geralmente, a gente prescreve em percurso plano, sem muita retomada, né? Para a gente poder ter o máximo mesmo possível naquele tempo ou naquela distância. Aí a gente tem, claro, esses dois parâmetros, tanto a zona de intensidade pelo pace. Então, imagina que em 3 quilômetros, o pace médio foi, 4 minutos por quilômetro. Né? Então, a partir disso, eu tenho que o 4 minutos por quilômetro, né, ele costuma ser o seu Z4, né? Dependendo do atleta mais rápido ou mais lento, perto do Z5 ou um pouco mais para perto do Z3, do moderado ou mais para o muito forte. Só que se a gente estiver medindo a frequência cardíaca nesse teste, como eu comentei, a gente também tem a frequência cardíaca como uma referência. Então, e essa referência é o que a gente vai desenvolver agora hoje na nossa conversa. Ela pode ser usada para modular a estratégia de um treino e a estratégia de uma prova. O que são os erros mais comuns que você vê a galera ignorando a frequência? Às vezes, tipo, não, meu FTP, né, meu ritmo é esse, 4:1, vou pro 4:1 e deu tudo errado na prova e a pessoa não entende por quê. O que você vê dos erros aí mais comuns e não usar a frequência cardíaca? Vamos lá. Eu não vou considerar erros, né? Mas talvez falta de conhecimento. Né? Falta de conhecimento para utilizar o que a gente tem de recurso da maneira correta. Primeiro, a gente tem que sempre trabalhar com uma variável que é muito importante, que chama percepção subjetiva de esforço, PSE. Ela é extremamente importante. Então, vou dizer que, né, indo talvez nessa nomenclatura do equívoco ou erro, negligenciar a percepção subjetiva do esforço, aquilo que você está sentindo.
Isso é muito difícil, porque a gente precisa de experiência. Por isso que a gente fala tanto da paciência, da experiência, do lastro, porque você só vai conseguir trabalhar utilizando essa variável que é muito importante, ela é a mestra. Quando você tem realmente bagagem de qualidade. Então, você executa, avalia o que executou e corrige para a próxima. Avalia em tudo, em qualquer treino. Num treino leve, regenerativo, numa prova, numa maratona, numa prova de 5K. Executa, analisa, ajusta e continua evoluindo. Claro que hoje o corpo ele não é uma máquina redonda e perfeita. Então, isso também precisa ser levado em consideração. A gente também avaliar essa percepção subjetiva de esforço em diferentes momentos, tanto do nosso treinamento, do condicionamento, quanto fases de vida, o envelhecimento também. Então, a percepção de esforço ela é sempre importante. Ela te ajuda a execução precisa de treinos e de provas. E depois da percepção de esforço, né, o que a gente percebe, né, porque é o famoso, vou para uma maratona, tô bem, aí aperta, né, porque tá descansado, fez o polimento, aperta no início com aquela empolgação toda, mas a gente tem que entender que, ok, na percepção de esforço está leve, só que eu tenho que projetar essa percepção de esforço ao longo do tempo, né, e essa percepção de esforço não é só a respiração, também é a mecânica, né, fazer uma interpretação do que está acontecendo com o seu corpo, da força que você está aplicando. Aí, claro que a gente tem que casar. Aí esse é um dos grandes problemas dos atletas. Não conseguem casar essas variáveis todas. Percepção, frequência, ritmo e, principalmente para a corrida, a frequência. Para o ciclismo, a gente usa muito a potência. Né? Mas, principalmente para a corrida, a frequência cardíaca, ela, quando a gente trabalha em conjunto com todas elas, né, você se torna imbatível, porque, né, talvez seja que no caso até as pessoas comentam comigo, né, que talvez o diferencial meu, a gente tenta, eu tento realmente passar para frente e ensinar, é isso, é treinar, é fazer com inteligência, né, inteligência e consciência plena. A gente tem que ter plenitude, tem que ter foco naquilo que está sendo executado, isso é extremamente importante. E hoje os atletas, eles vão fone de ouvido, totalmente desconectado, sem colocar essas variáveis e cruzá-las o tempo todo e sabendo trabalhar com elas. Então, o ajuste de intensidade, pela falta essa falta do desenvolvimento da percepção subjetiva de esforço e o não entendimento das zonas de intensidade. Então, o entendimento das zonas de intensidade é fundamental para o sucesso, né, para uma vida longa, bem-sucedida do atleta. Né, longevidade sustentável. Né, e você não se frustrar com os diferentes, né, isso é muito importante. Por isso que não é tão simples. Você não vai errar no treino e ok, né, hoje você errou, sentiu, poxa, errei, né, mas uma frustração sucessiva por errar diferentes vezes e não se conhecer faz com que você perca o tesão pela modalidade. Sim. Você até abandone porque você acha que não sabe nada, não consegue evoluir. Então saber trabalhar, saber modular as intensidades de forma apropriada, conhecer as zonas de intensidade é importantíssimo. Um exemplo, teve uma postagem de uma pessoa que falou, eu fiz uma maratona em Z5. Né? Não tem como fazer uma maratona em Z5. Né? Não é possível, porque o Z5 é uma intensidade já muito forte que você consegue suportar até uns 10, de 5 a 15 minutos no máximo. Né? Alguns atletas mais desenvolvidos, eles chegam até 20 e poucos minutos. Mas não tem como você correr por quase 4 horas num Z5. Né? Então, esse não conhecimento daquilo que está sendo executado vai fazer com que talvez você não evolua no esporte, porque você não vai conseguir, né, na prova seguinte, né, você vai entender que não é o bem 5, porque às vezes você vai forçar demais e vai quebrar. Mas por que foi o Z5? Aí vem outro erro, equívoco, né, que é não conhecer essas zonas de intensidade
e não imputar no relógio, né, no seu dispositivo, no relógio, essas zonas de intensidade para você poder trabalhar com elas em tempo real e depois analisar, como no caso foi dessa pessoa. Então, o que a gente vê mais de erro é isso, é não imputar as zonas de intensidade de forma correta para poder trabalhar com elas no dia a dia. E isso se dá, como eu falei, né, por meio de testes, por isso que é bom ter um treinador, porque o treinador ele vai dar esse apoio, vai dar o suporte para você conseguir imputar as zonas de intensidade, poder trabalhar com elas e receber a planilha e conseguir executar com precisão. Né? Que é outro problema. O atleta não consegue executar com precisão aquilo que foi proposto para ele. Né? Era um fartlek em Z3, em ritmo moderado, ele faz o intervalado Z5. A proposta do treino era totalmente diferente. O leve em Z1 que faz em Z3, né? Em Z3, exato. Era 5h30, encontrei os amigos, corria 4h30 e tá exato, o Z2, Z3 não tem problema em fazer. O problema é que se você fizer isso de forma sucessiva, a proposta... Né, o contexto daquela periodização, do planejamento, ele fica frágil. Sim. Né? Porque a ideia era você ter um volume equilibrado entre menos intensidade e mais intensidade para que você evolua. Só em alta intensidade, você pode evoluir. Mas você deixa de adquirir, que a gente já tem conhecimento, né, de bagagens, de estrutura da fisiologia, e você vai sentir lá na frente, não vai, ou vai se lesionar, né, até pela carga, pela intensidade, ou você não avança, porque você não desenvolve uma capacidade aeróbia, que ela é adquirida em baixa intensidade, por exemplo. Né, você só anda em alta intensidade, alta frequência, o motor vai estourar, além do estresse oxidativo, da sobrecarga, da dificuldade de recuperação. Né, então, não trabalhar, não executar aquilo que foi planejado, ou tirar treinos da cabeça aleatoriamente, né, comparando o que o colega faz, isso acaba também sendo um grande problema, porque, né, no contexto, você vai para um ciclo de maratona, por exemplo, e ou você chegou muito cansado, estrupiado, ou com uma lesão, ou mesmo não desenvolveu, né, essas diferentes capacidades que são necessárias para uma boa execução de uma prova e para treinar. Claro, fazer bons treinos também. Eu vou trazer um erro que eu tô cometendo agora, né? Porque eu me mudei recentemente, né, para Maceió, e é muito diferente de treinar em São Paulo do que em São Paulo, né? Calor e umidade, calor muito cedo. E assim, algumas coisas que têm acontecido dificuldade de ritmo. Então, assim, né? Isso eu achei interessante, porque, sei lá, se eu fizer um teste de 3K hoje vai dar, vamos chutar aqui 3,50. Lá em Maceió tem que ser 4,10, talvez. Para manter, e porque o batimento já sobe muito rápido, é outra história. E eu comecei a ver a dificuldade de, pô, beleza, treinando, viajando muito, cara, o ritmo é esse, vamos tentar esse ritmo. Daqui a pouco quebrando pesado, falei, cara, não dá, aqui que eu comecei a fazer. Eu vou fazer, né, prova, não sei, acho que esse episódio vai sair depois, mas assim, vou fazer prova, e vai ser em Aracaju, então calor também, eu falei, então não vou olhar pace, eu vou olhar batimento. Porque aí vem um pouco da PSE, já conheci meu laço como atleta, eu falo, se meu batimento passar disso, eu vou quebrar. Eu já sei que eu estou passando de zona e eu sei que essa zona eu não sustento por 21 km. Então eu comecei e fiz uma transição mais tarde, mais perto do horário da corrida também. Falei, não vou olhar meu pace, dava para entender mais ou menos o ritmo que eu estava. Pelo lastro você já conhece um pouquinho mais ou menos o ritmo, mas eu só fiquei ali controlando. Na hora que passava um pouco, eu segura, e ia conseguir terminar o treino bem. Mas era um erro que eu estava tendo de usar só o pace, baseado num lugar, temperatura mais fria, mais tranquilo. Quando fui para Maceió, cara, não encaixava um treino. Por isso que, como eu comentei, a frequência cardíaca é a carga interna. Sim. É o esforço real que o seu corpo está recebendo, ele recebe. E quando a gente tem em cima desses testes, né, a gente usa a frequência cardíaca como uma referência, né, a gente consegue entender que o seu Z4, né, o seu ritmo forte, sei lá, ele é 165. Ele é 165. Não existe um ritmo forte a 130. Né? Agora, no caso, um ritmo forte, se a gente olhar para pace, no Ibirapuera, 12, 14 graus de manhã, sei lá, 3,50. Então, 3,50, você vai andar, sei lá, a 1,65. Aí você vai colocar o 3,50 lá em Maceió ou em Aracaju, o 3,50 ele vai virar 1,78 de frequência. Sim.
Então ele já passa, ele deixa de ser o Z4, que é o forte, e se torna o muito forte. E você vai conseguir ficar menos tempo em atividade, porque você, né, eu digo que é a estamina, né, a bateria, você tem que controlar. Sim. Né? Hoje, até corrida de carro, que você tem que controlar para aguentar até o final a bateria. Então, se você passar, torrar cartucho demais, né, o tempo de exposição ao estímulo, o tempo que você vai conseguir suportar a modalidade, ele vai diminuindo. À medida que a intensidade vai aumentando, você vai ficando menos tempo naquela... Então, para uma prova de 5K, talvez aguente, porque você vai bater ali o Z5, ok, acabou no limite. Agora, até os 20 minutos acabou a prova. Mais exatamente, os 15, 20, 20 e poucos minutos, até você consegue ousar um pouco e beliscar, extravasar. Você ainda está numa margem ok. Agora, para uma prova de longa distância, além disso, você tem a hidratação, como a gente falou, né? E por que a frequência sobe? Que é o efeito térmico. Sim. O corpo, ele por si só, ele já se termorregula, ele vai ter que gastar mais energia para termorregular. E não só isso, você vai perdendo hidratação, o sangue vai ficando mais viscoso, então a frequência vai subindo também. O corpo é uma máquina inteligente, a gente às vezes não é tão inteligente quanto o nosso corpo é. Deixa o cérebro trabalhar livre, né? Sem a gente ficar influenciando ele, porque o corpo, ele regula perfeitamente. Sim. É que a gente que não sabe fazer essa interpretação e tomar decisões rápidas para poder ir até o fim. É meio teimosia, né? Você fala, pô, mas eu consigo correr, pô, como é que eu não tô conseguindo correr? E você vai, às vezes, insistindo nisso. Isso, agora seguindo para a prática, que o exemplo é a Maratona de Nova York, um exemplo prático, né? E eu gosto muito de também ir para a prática porque fica mais fácil de ensinar e mais fácil de poder trabalhar com isso, né? De poder influenciar, de poder ensinar. O exemplo Nova York foi muito curioso. A maratona, agora já entrando um pouquinho nas diferentes tanto tipos de treino quanto tipos de provas que a gente consegue usar, no caso, variáveis diferentes. Como numa maratona, quanto mais estável você for, e é uma prova que ela é longa, então a frequência cardíaca ela estabiliza. Só não vai estabilizar se realmente for uma prova com muitas subidas e descidas. Nova York, apesar de ter subidas e descidas, tem um ganho de 200 e pouco, não é nada absurdo numa maratona. Porque realmente quando tem subida e descida muito frequente, talvez a frequência cardíaca ela tem que trabalhar muito mais na percepção, a frequência ela já a gente tem que ter muita inteligência para trabalhar com ela. Mas o caso Nova York, de 9 a 14 graus no máximo, que a gente enfrentou lá. As subidas não absurdas, são umas subidas longas, não muito íngremes. E eu sei, por isso que também é importante a bagagem qualificada, né? Das últimas maratonas recentes, que desde Berlim ano passado, no fim do ano passado, esse ano eu não fiz no primeiro semestre. Berlim, Boston, Chicago... diferentes maratonas e diferentes treinos específicos, por isso também é importante a gente fazer treinos chaves, treinos específicos, modulando o ritmo de prova. A minha frequência de prova de maratona, ela fica entre 158 e 164. Abaixo disso, se eu estiver realmente bem condicionado e treinando, ela é isso. A minha frequência, 158 para mim, a 164. Frequência segura de maratona, que fica entre o fim de Z2 e início de Z3. Então, uma maratona para uma pessoa que corre para entre 2 horas e meia e 3 horas, ela vai conseguir ficar entre essa zona 2, que é a zona leve, beliscando o moderado, que é a zona 3. Quanto mais um Kipchoge, um atleta de elite que corre para 2 horas, ele já passa dessa zona 3, ele já vai no meio para o final dessa zona 3, que é essa zona de crítica, que já começa a acumular muito lactato e já diminui significativamente o seu tempo que você consegue suportar, né, de estímulo. Então, para a maratona, eu fiquei entre 1,58 e isso eu validei já em teste de laboratório e valido na prática, no dia a dia, nos treinos, que é o meu final de Z2 e início de Z3. Se ela passar de 1,64, é a zona de risco. Então, por isso que sempre o meu relógio ele fica lá em cima
com um marcador de frequência e por cores de zona. Eu gosto muito de usar essa tela. A frequência cardíaca sempre fica na minha primeira tela, para todos os treinos e provas. Mas não necessariamente eu precisaria delas para todos, é que eu deixo para todos. Mas, exemplo, num treino intervalado, por exemplo, a frequência cardíaca ela pode ficar na segunda tela e não na primeira. Mas para uma maratona, para uma prova que você consegue estabilizar a frequência cardíaca, uma prova de endurance contínua, é extremamente importante. Então, olha só, Nova York, 158, 164. E ela estava um pouco mais baixa no início, né? Por quê? Porque o clima mais frio, você tem menos estresse térmico, eu estava mais descansado. Então, olha que curioso, eu deixei, principalmente nos primeiros 2/3 da prova, ela trabalhar até 162, que era o início dessa zona segura. E o último terço eu já usei um pouco mais. Eu usei a frequência cardíaca para validar o meu estado, por isso, como eu comentei, percepção de esforço, saber o que pode ser feito, ter bagagem de treino, qualificado principalmente com os treinos específicos, para validar que entre 162 e 164 eu conseguiria suportar o terço final da prova. E, claro, se tivesse lastro, se a perna, se a mecânica, toda a parte nutricional ela foi bem feita, ainda assim, no finalzinho, nos últimos 5, 6K, por treinos também, a gente já consegue extravasar um pouquinho. Quem tiver lastro consegue jogar isso para o meio final de Z3. Então, foi o que aconteceu no final da prova, quando eu usei um recurso muito legal do meu Vantage V3, que foi, eu nunca tinha usado, muito curioso, nunca tinha usado esse recurso, que foi o ritmo de corrida, que é como se fosse o pacer. Ele fica um bonequinho, quanto tempo para frente ou para trás você tá daquela meta que você estabeleceu. Você tinha botado 2,35? Botei 2,35, que era o 3,40 por quilômetro, que era o meu balizador. Para Nova York, eu estava muito feliz entre 2,35 e 2,38. Então, até 2 minutos, 2, 3 minutos abaixo, eu estava tranquilo pela característica da prova. Só que por conta da prova, né? Não a prova, porque tem muitos prédios e tem a ponte, então ela deu um gap do GPS, que é normal de Nova York, né? Assim como Chicago. Então deu um gap de 400 metros e a gente tem que ter essa consciência. Então foi muito legal que a partir do 35, eu falei, eu vou tentar corrigir esse gap, porque eu estava 1 minuto e meio à frente, abaixo do meu RP. Eu estava 1 minuto e meio abaixo do RP, mas eu tinha esses quase 500 metros de gap por conta dessa questão que eu comentei. E eu falei, opa, eu preciso tirar uns 30 segundos para poder bater o RP, e eu fiz uma leitura de que eu estava bem, terço, né, os últimos 5, 6, 7K da prova. Fiz uma leitura, eles são ok, tô bem, não tá nada pegando, tô conseguindo fazer conta, então tô em consciência ainda, então vambora. Por isso que bagagem é importante. Eu lembrei de Chicago, eu lembrei de Berlim, lembrei de Boston, que eu também acabei ousando, e em alguns treinos também, que a parte final, os últimos 5K, eu coloquei um pouco mais de densidade, o corpo respondeu. Aí vazou, frequência cardíaca vazou, de 164, bateu em 168, e o finalzinho, os últimos 2K, perna tava meio torta, mas aí eu liguei o Z4, que aí extravasou para 178. Mas o tempo todo olhando para a frequência cardíaca como balizador, o tempo todo. E tem que fazer, a gente tem que usar essa variável, tem que usar esse recurso a nosso favor, é muito importante. Então, no caso desse, Nova York, o clima mais frio. Agora, se eu tivesse fazendo uma maratona em Manaus, muito provavelmente esse 158 a 162, 164 seria a minha frequência. Só que o pace, em vez de 3,40, ele muito provavelmente seria 4 por quilômetro. Ou seja, a gente consegue definir estratégias de prova usando a frequência cardíaca, que ela é um dos melhores balizadores, caso o percurso, a condição, ela seja favorável para isso. É diferente de uma prova de montanha. Quem faz trilha sabe bem que a frequência ela não é usada. Sim. Né? A frequência não é usada, porque sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e a frequência ela tem um certo atraso. Às vezes uma subida de 1 minuto, por exemplo, né? Até a frequência subir, só que no final é importante usar a frequência, porque ela mostra a carga interna
recebida. Então, talvez eu não consiga olhar a frequência durante o tempo todo, durante a trilha, por exemplo, mas eu vou ver a frequência média no final de cada trecho ou no final da prova. Né? Na hora que tiver plano, saber também se não está apertando quando tiver plano ali. também, entender quando ela estabiliza. Então, eu sempre vou usá-la. Só que às vezes, ou em tempo real, ou às vezes blocado, ou às vezes no final, para entender o que foi feito, para poder corrigir ou mesmo aprender e reforçar o que foi feito, bem feito, para sequência. E, Lobinho, eu sempre te vejo lindo nas fotos lá, correndo com seu bracinho de fora. Você tá usando a braçadeira, já usamos, somos da época da fita aqui. Cinta. Quando eu vim aqui a primeira vez, eu usava um negócio que era o GPS da Polar. Também. A gente Também. tem, né? Somos senhores de idade, né? Já foi no pé, já foi no braço. Era um pedômetro antes do GPS, era o pedômetro no pé. Eu lembro. Era um trambolhão assim que a gente colocava. Mas é legal que a Polar sempre na vanguarda, né? Ela sempre dava... a gente sempre estava atualizado ali, apesar de ser meio arcaico na época. Atual para a época, arcaico agora, né? Exato. Cara, qual a diferença das fitas? Assim, o próprio relógio, né? Tem um marcador aqui. Boa. Qual a diferença que você vê na prática das fitas? Bom, isso é validado cientificamente, né? Essa diferença das diferentes leitores, né? Diferentes captações, formas de captação. Tem o óptico e por estímulo elétrico, né? Estímulo estímulo, né, da atividade elétrica do coração. Então, tem que falar, a H10 e a H9 são cintas de peitoral, são cintas excepcionais, inclusive a H10 é padrão ouro, utilizada, é uma das poucas, se não a única, que pode ser utilizada em pesquisas científicas. E olha só a acurácia da nossa cinta, né? Então, a cinta de peitoral, ela tem uma diferente captação. E tem o leitor óptico, que aí tem vários dispositivos, como o relógio, inclusive os novos relógios da Polar têm uma boa precisão da captação por número de sensores e a qualidade dos sensores. E a gente tem a braçadeira, que é a VertiSense, né, que ela pode ser usada no antebraço ou no braço. E é o mesmo método. Por quê? O que ele faz? Ele manda um feixe óptico e vai fazendo o tempo todo a interpretação do fluxo sanguíneo, que é a frequência cardíaca. E agora a gente também tem o loop, que é a mesma coisa. E tudo tá... Principalmente a diferença do relógio para a cinta tá onde é captado. Né? O relógio ele é maravilhoso, né? Os sensores são incríveis. O problema é que, dependendo da característica da pessoa e do movimento que ela faz, do tipo até técnica da mecânica, por conta da movimentação do braço, né, ou do gap que vai tendo do espaço entre o relógio e o contato, o punho, você perde precisão. Agora, no ciclismo, por exemplo, o relógio ele não tem muito movimento, ele acaba sendo mais preciso porque ele não tem a movimentação. E não tem jeito, isso é geral. Um sensor óptico ele só vai ser muito preciso quando ele estiver colado na pele sem movimento. E a cinta Polar foi incrível, porque ela resolveu esse problema mudando o posicionamento da captação. E eu vou dizer que, olha, uma curiosidade aqui, abrindo uma curiosidade. Quando eu recebi, eu falei, não é possível. É possível, o sensor óptico só vai mudar a posição. Eu fiquei durante 2 semanas ininterruptos. Eu sou muito curioso. Fiquei testando a H10 minha, que é padrão ouro, com a VertiSense. No rolo, na rua, só na natação que não dava. E até dava porque a H10, a Vert, você consegue... É que a gente não usa tanta frequência cardíaca na natação como referência, mas pode ser usada para diferentes objetivos também. Principalmente para grupos de risco, né? Que tem que controlar muito a intensidade e a frequência cardíaca. Mas eu testei por 2 semanas e eu falei, não é possível que esse negócio ele crava. E todo treino, e um relógio em cada punho, né? Só pra vocês saberem como funciona, tem que estar sempre correndo durante 2 semanas com 2 relógios. Eu treinei com 2 relógios. No rolo, na bike, na corrida. E era um atraso muito pequeno, de 1 segundo para as frequências se equivalerem. Falei, opa. E eu só falo, eu sou muito sincero, eu só abraço a marca quando eu testo, valido e uso no dia a dia, consigo usar.
Então é isso. Então hoje a gente tem estudos mostrando isso, que, né, a precisão do relógio em relação a principalmente cinta de peitoral quanto a cinta é maior usando a cinta de braço, de antebraço, leitor óptico, ou a cinta de peitoral em relação ao relógio. Então, isso é algo que é muito importante falar, porque a gente, no dia a dia, na prática, eu só valido a intensidade pela frequência cardíaca se os atletas estiverem usando a cinta cardíaca. Apesar do relógio, ele, em alguns momentos, estabilizar e marcar com precisão, a gente só pode usar tudo isso que a gente falou, só pode ser utilizado e validado se tiver usando a cinta H9, H10 ou a VertiSense para poder a gente usar sim a frequência cardíaca como um excelente parâmetro de treino ou de modulador ou de estratégia de prova. Nossa, e a VertiSense eu gosto porque, cara, a outra pegava às vezes, principalmente vai fazer prova, né? Vai nadar, você puxa aqui e tal, acabava machucando muito. E eu sou muito raiz de correr sem nada, gosto de correr com nada. Tanto é que na prova, eu passei a usar a frequência cardíaca em prova, então agradeço a Polar por isso, porque eu passei a usar a frequência cardíaca em prova com o uso da VertiSense. Justamente por isso, até porque eu sou meio magrelo aqui. Meio. Então, a frequência, ele ficava mexendo muito, ou às vezes me apertava um pouquinho para melhorar um pouco a precisão, eu tinha que apertar um pouquinho a cinta para ela não cair. E a gente também no triatlon vai, né, inchando ou desinchando, ou perdendo líquido, né? Então vai murchando. Então a cinta às vezes ou ela molha demais, encharca, porque eu gosto muito de me molhar, então a cinta durante a prova balança bastante para mim, então não era legal. Então eu também sou um grande fã da VertiSense, não só isso, a Vert ela também é recarregável, então é muito prática. Então eu sou suspeito para falar porque sou muito, muito fã tanto das cintas quanto do uso da frequência tanto para mim quanto para prescrição de treino. Antes você era raiz, você falou, não usava nada, era só PSE? Só PSE. E eu olhava o que acontecia depois. Mas a gente tem que dar o braço a torcer. Quando a gente usa a percepção subjetiva, a experiência, a inteligência e os dados, a gente se torna imbatível. Agora, quem só usa dados e não usa a percepção, se torna raso. Ou quem só usa a percepção também e não usa dados, talvez não tenha uma vida longa. Então, talvez a minha longevidade no esporte e até os sucessos, né, os bons resultados consecutivos e ao longo dessa jornada toda, muito provavelmente por isso, por trabalhar treinar com inteligência, né? A gente e claro, prescrever isso, né? A prescrição, quando a gente tem um atleta poderoso, o atleta ele consegue se autoconhecer, tem um autoconhecimento absurdo e consegue saber o que executou e ter esses dados, tanto em tempo real quanto depois para análise, para poder seguir a longa jornada. Não, é legal você falar isso. Eu lembro de um caso comigo, acho que foi a primeira prova de meia distância que eu fiz, foi o Chad de Floripa, e eu tinha feito FTP, tudo na potência e tal, não sei o que. Eu falei, tem que pedalar para tantos watts. Quando eu encaixei esses watts, meu batimento estava 10 batimentos abaixo do negócio. Falei, cara, eu sei que, por já conhecer, analisar, meio data freak também, gostava de analisar os dados e tal. Falei, cara, eu consigo fazer esse batimento bem mais alto e ainda correr bem. E aí eu fui, falei, cara, meu corpo tá bem, puli bem, acho que descansei bem, tô no negócio, tô bem aqui, vou fazer isso. Aí eu segui meu batimento e deu super certo, o povo encaixou e tal. Então também foi esse de se conhecer as métricas, correlacionar as métricas, de entender o dia que o corpo tá bem e o dia que o corpo não tá bem, que tem dia que é o contrário também, tu não consegue chegar naquele número nem a pau e tá cansado, dormir pouco, enfim. E deu bom, então, de saber, como você falou, né? A frequência cardíaca acaba sendo esse termômetro todo de falar, cara, agora você tá assim, hoje você tá assim, esquece o que tava ali, o que tava no teu Polar Flow, que você botou de ritmo lá, de zona, teu corpo tá falando aqui que você tá assim hoje, você acordou assim hoje, tem que trabalhar com isso. Exato, e dois pontos, né? Primeiro, a gente acabou não falando do triatlon, né? Mas o triatlon também é uma boa referência para isso. Né? A gente tem, exemplo, um triatlon, um Ironman 70.3, que é a prova queridinha hoje dos atletas, dos triatletas. Né? Você tem uma prova entre 4 e 6 horas e pouco.
né? Então, o conhecimento mas eu faço uma meia maratona, corro uma meia maratona para 4:10. Só que 4:10 durante 1h e pouco, 1h40, 1h50, 2 horas até. Só que você vai para uma meia maratona numa prova de 5 horas em média, 5 horas e pouco dos atletas, opa, aí, não, nem só o pace, a frequência cardíaca ela tem que ser diferente. Sim. Eu tô com mais tempo em atividade. Então, e não só isso, cada um é cada um. Cada um recebe a pancada nas modalidades anteriores para chegar na corrida, por exemplo. Né? Então, no caso eu tenho uma meia maratona no RP para 1:11, correndo a 1:74 de frequência, 1:72, a bater beliscando 1:74 de frequência. Minha meia maratona é isso. Ela é isso, não tem jeito. Agora, uma meia maratona no triatlo, no Ironman 70.3, ela já é diferente. Eu sofro mais com o ciclismo. O ciclismo impacta muito na minha corrida, então não existe uma regra. Então, tem o autoconhecimento de entender como que tá o seu momento ali, o que você recebeu de sobrecarga, e também interpretar. Mas a minha maratona em Ironman 70.3, ela já é diferente. Ela é de uma zona para baixo. Então, não é 1:74, é 1:64 a 1:68 no máximo, beliscando o Z4, ela não pode ultrapassar Z4. E o pace, que era, sei lá, de 3:20 e pouco, ele vai para 3:40. Então, é muito importante ter esse domínio, né, seu, diferente de um grande ciclista que talvez ele não corra tão bem, mas quando ele vai só para corrida ou ele pedala depois de correr, ele não sofre tanto impacto do pedal porque ele tem estrutura de ciclismo, ele gera menos sobrecarga e impacta menos na corrida. Então, é muito individual, mas esse autoconhecimento é muito importante. E outro ponto é em relação a você, naquele momento, como você mesmo disse, a gente sofre tanta influência externa que a frequência cardíaca ela é importante para isso. Um estresse mental, uma noite de sono mal dormida, né? Um estresse térmico no caso do calor. E hoje a gente tem um parâmetro que a gente usa muito no dia a dia, principalmente à noite, que é um tal de HRV. Né? Não vamos entrar muito em detalhes, que é um tema muito técnico, muito, né? Mas trocando em miúdos. O HRV é o comportamento do seu coração. O quão descansado ou estressado ele está. E se a gente consegue usar isso, e hoje, tanto o loop quanto o relógio, se você dormir com ele, né, fizer você, enfim, conseguir extrair esse dado, ele é muito importante. Porque ele também já detecta um estresse crônico, uma doença, né? Quando o HRV ele baixa muito da sua média, não quer dizer que, talvez aquele dia você tenha que tirar um pouquinho mais o pé. Então, também usar, no caso, interpretar os dispositivos, né, o que a gente tem de mais avançado, de forma a contribuir com a nossa tomada de decisão diária, de como a gente vai ter o nosso dia. A gente tem um sono mais... às vezes eu tô me sentindo um pouco cansado, mas meu HRV tá ok, tá na média, tá, né, o comportamento, o meu coração ele não tá tão estressado. Então, posso ter um dia, a princípio, normal, com mais cuidado. Agora, às vezes, o meu HRV ele mostrou 2, 3 dias seguidos que ele está baixo, então é um sinal de alerta. Você tem que ter comportamentos no seu dia para ajudar o seu coração a voltar a se equilibrar. Né? Seja boa alimentação, uma boa higiene do sono, inclusive o Barnevitz é um fera, já falou sobre isso. Deu uma aula aqui, tem um episódio do Barnevitz, ficou bem legal. Gosto de uma pessoa que eu admiro muito em relação a esse tema, ele domina bastante. Então, a gente precisa interpretar, conhecer o nosso corpo e ter esses dados a nosso favor e entender que a gente um dia está de uma forma, outro dia está de outra. E você vai conseguindo entender quando você pode apertar ou não. Então, por isso que também um atleta experiente, que treina com regularidade, consistência, é inteligente, consegue fazer essa análise do que está sendo feito, ele vai saber, hoje mesmo cansado dá para apertar, hoje cansado vai dar ruim. Então, isso é muito importante. Por isso que a gente fala muito sobre um atleta
Para ter sucesso, ele precisa ter consistência, ter disciplina, bons hábitos para ele conseguir fazer essa interpretação de uma forma mais precisa. E um atleta irregular, um atleta inconsistente, com maus hábitos, ele fica isso o tempo todo. Aí, às vezes ele tá mal, só que como ele tem maus hábitos, ele aperta, aí se machuca. Aí ele nunca sabe quando ele pode avançar, quando ele pode segurar. Ele fica uma bomba relógio. Então, para você ter sucesso no esporte, para você ter sucesso na sua vida, para você ter longevidade, para você ter bons resultados consistentes e frequentes, você precisa ser muito regular, ser disciplinado e ter bons hábitos. E saber interpretar o que acontece com o seu corpo e, né, e saber a hora de apertar e saber a hora de tirar, para não passar demais e também não evoluir, porque sempre fica com receio, né? Sempre fica com o pé no freio apertado muito tempo, né? Lobinho, no nosso papo aqui a gente tem 2 quadros, surpresa aqui que você não sabe, mas o primeiro aqui é o dado que mudou tudo. Então, assim, qual métrica tem guiado suas decisões nesse momento? Pode ser na sua vida pessoal, profissional, de atleta. Quais métricas objetivas? Qual métrica? Ou uma métrica que tenha... Sem dúvida nenhuma, a frequência cardíaca. Sem dúvida nenhuma, a frequência cardíaca, ela tem sido uma das métricas mais importantes durante os treinos e durante as provas. Então, para evoluir como atleta, sem dúvida nenhuma, é o tema que a gente está falando hoje. Ainda bem que me chamaram para falar sobre esse. E claro, eu tenho olhado muito, agora estou muito curioso, confesso, porque acabei de receber há pouco tempo o Loop. Como eu viajei, não consegui treinar, mas eu sempre tenho muita dificuldade de dormir com relógio, por conta de, sempre não gosto de dormir de relógio, e agora estou muito curioso, porque vou voltar a monitorar a qualidade do meu sono. E é uma métrica muito importante que vai me ajudar no dia a dia. Como que eu vou aguentar a pancada pessoal, familiar, com a molecada. Também, no trabalho, o nível de prontidão para o trabalho é muito importante, porque o Nightly Recharge ele é incrível, ele dá dados muito, muito ricos e completos. E eu também gosto de uma métrica que é a atividade diária. A atividade diária ela também é um bom modulador para mim. E nada mais, nada menos é o seu nível de atividade, né? Que para quem é sedentário é algo muito importante. Então, o nível de atividade diária, para você que não está tão regular treinando, deixa ele sempre no seu radar para entender se você está se movimentando bem, né? Se movimenta bem, se você é ativo. Então, foi muito legal, porque em Nova York, 3 dias antes, a gente chegou 3 dias antes, eu estava com nível de atividade de 100, e olha que meu nível o sarrafo é alto, porque o nível é muito subjetivo, você coloca o seu nível de atividade aqui. E para chegar a 160% da atividade diária é porque eu tive que fazer muito movimento. E estava dando mais ou menos 25 mil passos e 21 quilômetros percorridos nos últimos 3 dias pré-prova por conta da programação intensa. Então, a atividade diária para mim é algo que, mesmo eu não precisando, eu gosto de olhar para ela, principalmente o combo de inatividade. Eu gosto muito desse recurso. Quando eu estou muito sentado no escritório, meu parceiro aqui mostra, opa, precisa levantar, a hora de se mexer. Então ela me ajuda bastante a ter uma vida também ativa fora do treino e não só durante os treinos. E o outro quadro é o que faz seu coração bater mais forte? Não teria que falar, são os filhos, né? É molecada, não tem jeito. Depois você se torna pai, quem é mãe, aí sabe bem o que eu tô falando. Apesar de ter muitas coisas que fazem o coração bater forte, realmente os filhos, a preocupação quando eles não estão bem, a gente fica preocupado, fica ansioso. Quando a gente bate a saudade, o coração bate mais forte também. Ou quando a gente tem que... faz bater mais forte também, principalmente os finais de semana intensos, que o nível de atividade às vezes vai para 200%, 300%, somando junto com os treinos. Então, sem dúvida nenhuma, são os filhos que fazem o coração bater mais forte. Acho barato quando tu põe teu moleque no
no guidão da bike lá. Você tá treinando, ele tá aqui. É uma briga agora, porque os dois, eles ficam com a Lana e o Ravi tretando ali pra quem que vai subir primeiro. Às vezes eles, no início, agora eles estão mais, por causa do fuso que mudou um pouquinho, eles estão acordando mais tarde. Mas, às vezes o Ravi queria acordar mais cedo pra subir primeiro. Ele deixou até de fazer isso, mas a Lana começou a fazer, aí ele ficou com ciúmes. Agora, quem vai primeiro pro guidão da bike, e aí acabou o treino, zerou o treino, né? A intensidade não dá, porque... Acabou. Mas A métrica vai passar rápido, né? São poucos anos, então tem que aproveitar, a gente flexibiliza um pouco na performance e ganha com esses momentos, isso é o mais valioso, mais rico. Mas o Ravi agora, o Ravi e Lana, principalmente o Ravi, tava com... Tem um Vantage V, o cara tá chique, já começou com Vantage V, né? Eu comecei com nem lembro qual que era o modelo na época, mas eu dei um pra ele, né, que eu tava com ele parado, eu falei, deixa eu voltar com ele. Ele quer treinar. Ele tá o quê, 4 anos? Fez 6. 6? Caraca. Não, ele vai correr, vamos correr. Ele se estimulou a treinar por conta do relógio, acredita? Aí ele pede pra eu ligar, agora ele sabe ligar. Enfim. Ele tem conta já no Polar Flow lá. Vou fazer, não fiz ainda, vou fazer. Boa ideia, tinha esquecido de fazer isso. Passei batido. Mas é intenso. Nossos finais de semana, principalmente finais de semana, são muito intensos, com muita atividade, muito movimento e, meu Deus do céu, passa rápido. Lobinho, obrigado pelo... Se deslocou aqui e o São Paulo não é fácil, ele veio de longe. Passou. Isso, uma honra. Hoje o coração bateu mais forte também no trânsito da Anchieta. Nossa senhora, ali. meu Deus do céu, isso... devia ter... Vamos ver o que o Lupe vai dizer daqui a pouco. Mas, cara, obrigado. Sempre bom bater papo com você, sempre bom te encontrar. Valeu demais por participar desse episódio aqui. Adorei, adoro falar sobre isso, sobre esse tema. O que eu puder ajudá-los, também podem me acionar, seja nas redes sociais ou quem me encontrar pessoalmente, seja no Ibirapuera ou qualquer lugar do Brasil. Estou aqui para ajudá-los, porque a gente tem uma missão em comum, né? Acredito, né? Que é uma longevidade com saúde, sem descuidar um pouquinho, né? Sem deixar de lado uma boa performance. Quem não quer melhorar um pouquinho a cada dia? Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e bora pra cima. É isso, galera. Então, esse foi mais um episódio aqui do PolarCast. Vejam todos os nossos episódios anteriores aí. Tem muito nome bom aqui. Lobinho subiu mais uma vez o sarrafo, mas fiquem ligados que vem muita gente boa por aí. Beleza? Valeu e até o próximo episódio. Pra cima.